E aí pessoal, boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui para falar sobre felicidade corporativa, com um convidado muito especial, o professor doutor Anderson. Agora eu já chamo o professor aqui para participar comigo desse bate-papo. Ser um bate-papo bem legal, então acompanhe aí, façam perguntas. Vou aqui já adicionar o nosso convidado. Vou aceitar ele aqui. Doutor Fabrício, tá me vendo aí? Perfeitamente, doutor. Eu não tô te vendo mais, não. Sumiu. Sumiu? Não, mas Sumiu, mas tá bom. aqui na minha tela tá aparecendo certinho. Ah, então tá jóia. Se tá aparecendo, tá ótimo. Vamos ver É, aqui que pessoal, isso que é bom. pessoal, avisa pra gente que tá aparecendo aqui tanto eu como o professor Dr. Anderson. Dá um Isso ok aí. pra gente, Vamos, se tiver tudo ok pra vocês aí. dá um oi aí pra gente. Vou até entrar aqui do outro. Ah, ótimo. Se puder fazer isso, só pra E ver se aí tá já tudo olha ok. aqui, né? Isso. Ó, tá ao vivo ali. Tá normal. Ah, não, Aí, então ó. ok. Os dois aí, ó. Ah, perfeito, Vamos perfeito. A pegar Glaze também falou o que tá ok. telefone dele aqui, só pode. Não, perfeito. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Passando uns perrengues, né? Como dizem, né, por causa de crise renal, pneumonia. Eu acho que caiu aqui, professor. Travou pra mim. Vamos ver se eu consigo adicionar o professor novamente. Caiu aqui para minha conexão com ele. Na hora que eu falei, caiu, né? Que estranho, né? Que estranho isso aí. Foi. Não, mas agora tá ok. Agora estou escutando Ok. perfeitamente. Mas eu queria comentar aqui a questão da crise renal, né? E também da pneumonia, porque tem muito a ver com o trabalho. Muitas Sim. pessoas, inclusive, doutor Fabrício, eles acabam tendo uma somatização, e muitas vezes até a medicina chinesa mostra isso também, a própria medicina alopática também, informa muitas vezes de uma crise renal, entendeu? De um Certo. cálculo renal. Inclusive na medicina chinesa a gente olha que os rins simbolizam que o vigor, a energia da pessoa. E quando a pessoa passa muito estresse, muita raiva, ela acaba inclusive tendo cálculos renais, entendeu? É um negócio Nossa. bem complicado isso, entendeu? Essa é uma informação que eu não sabia, viu? Então já é bom se preparar aí com essas questões de o excesso de trabalho, o estresse diário, né? Então é importante se cuidar. Com certeza. E às vezes as pessoas não sabem disso. E tem muitas outras coisas, por exemplo, como dores no corpo, né? Dores nos ombros. Às vezes a pessoa está indo no trabalho, ela gosta muito do que ela faz, mas de repente, por exemplo, mudou a chefia, o que eu mais ouço de reclamação nas consultas é isso. Mudou a chefia, pronto, aí a pessoa mudou o ambiente de trabalho, mudou a cultura organizacional, e na verdade a cultura já está ali, mas o novo que vem muitas vezes não valoriza, né? Nem procura conhecer, já começa atropelando tudo. Aí todo mundo começa a sentir aquelas dores nos ombros, as coisas parece que tá tudo fora do lugar, entendeu? É verdade. Professor, assim, como você bem sabe, né? Eu sou administrador e Sim. trabalho na área da saúde. Hoje eu sou gestor de planejamento e gestão da qualidade. E eu posso dizer para você, viu, você com certeza sabe bem melhor que eu, você é médico, o tanto que os profissionais da área da saúde sofrem com isso, né? Sofrem com a questão de quando há uma mudança de gestão, principalmente em organizações que são geridas por fundação ou por Ah, OS, né? Que são organizações ah, sociais de saúde que quando muda a gestão, a gente vê uma preocupação muito grande com aqueles colaboradores CLT, né? Muitos deles acham que vão ser mandados embora, e os que ficam têm que se adaptar a uma nova cultura dessa nova gestão. Então a gente vê ali uma insegurança muito grande por parte desses colaboradores que gera ansiedade, essa crise toda, né, que a gente vê no século XXI. E devido à pandemia, eu costumo dizer isso nas falas, né? A pandemia a gente imaginou o quê?
que as pessoas voltariam mais empáticas, mais Uhum. acessíveis, mais alegres, mais felizes em encontrar o próximo, né? Que a gente passou muito tempo afastado devido aos lockdowns. Mas não foi bem isso, né, doutor Anderson? O que você viu de diferença aí depois desse mundo pandêmico? É aquela. Criou-se uma expectativa, né? Aquela expectativa. Graças a Deus você ainda continua vivo, eu também, né? Então vamos Graças a agora Deus. batalhar junto, vamos trabalhar. Mas aí de repente você vê que a vida continuou, o estresse aumentou muitas vezes, porque a falta de emprego, a falta de dinheiro circulando também, né? Muitas pessoas começaram a guardar o dinheiro também. Então isso tudo afetou a saúde do trabalhador e a própria saúde das empresas também, né? É verdade. Não, e aí que entrou a temática, assim, a felicidade não é algo novo, mas ela Sim. veio, ela ganhou força muito devido à pandemia. Assim, a gente teve lições muito importantes, infelizmente da pior forma, né? Mas tivemos lições Uhum. muito importantes. E a felicidade ela surgiu, esse impacto grande pós-pandemia. Por quê? Porque as empresas entenderam, pelo menos boa parte delas entenderam, que o capital humano é o capital mais importante daquela organização, que tudo são pessoas. Sim, Né? Então, independente do ramo que você atua, tem pessoas. A gente fala de tecnologia, a gente fala de inteligência artificial, mas até para criar isso, precisa de uma pessoa. Para dar o preciso. comando, precisa de uma pessoa. E aí que começou a surgir essas consultorias de felicidade, que a gente vai falar um pouquinho, assim, rapidamente aqui hoje, né, professor? Que é um Sim. assunto para É a gente extenso. falar extenso, mas vamos tentar resumir um pouco. Então, eu vou começar aqui, professor, falar um pouco dessa felicidade, aí você pode ir complementando com a gente aqui nas suas expertise. Mas, assim, eu costumo dizer que, durante essas pesquisas que eu andei fazendo sobre felicidade, eu descobri uma de 85 anos, que são felicidade, que é uma pesquisa extremamente rara. Por quê? Porque esse tipo de pesquisas, é, ou as pessoas, ou os pesquisadores-chefe, eles falecem, ou a pesquisa morre por falta de recursos, ou as pessoas que estão Uhum. sendo pesquisadas, elas desistem. Então, por isso que essas pesquisas de longo prazo, elas são extremamente raras. E eu descobri essa pesquisa do professor Robert Waldman, que é um professor da Harvard University, que já dura 85 Sim. anos. E aí Você eu faz achei interessante, parte comecei a da Harvard, pesquisar. né? Eu vi ali que você tem uma parte da sua formação lá, né? Isso, sim, sim. Uhum. E aí, professor, eu comecei a me aprofundar mais. Eu falei, deixa eu entender um pouco mais sobre essa pesquisa. O que o professor Robert Waldman e os outros três pesquisadores-chefes fizeram? Porque ele já é o quarto pesquisador-chefe, os outros três primeiros já faleceram. O que eles fizeram? Eles pegaram dois grupos de pessoas. Um da periferia de Boston, ali da região, e o outro que eram alunos da Universidade de Harvard. E o que eles queriam pesquisar nessas pessoas? O que fazia elas felizes? Então, o que faz a pessoa ser feliz e viver mais? E aí começaram a pesquisar essas pessoas a partir da sua adolescência, aí foram crescendo, tiveram família, foram pesquisando seus filhos, pesquisando os netos, e assim foi. O que eles entenderam depois de 85 anos de pesquisa, professor? É uma coisa extremamente interessante e simples. Eles demoraram 85 anos para entender que o que nos faz feliz, o que nos faz viver mais são os bons relacionamentos. Sim. Relacionamentos de qualidade e confiança. E aí, quando a gente para pensar, mas o que seria um bom relacionamento? Um bom relacionamento seria isso, uma troca de experiência. Às vezes a gente tem familiar que já não fala, já tem 2, 3, 4 meses, que a gente não manda mensagem, não fala, não manda um alô para essa pessoa. A gente tem amizades que às vezes a gente sai para tomar um café. Então, assim, nessa correria do dia a dia, a gente acaba deixando isso passar. E isso não traz uma. Não sei você, professor, doutor Anderson, mas eu, por exemplo, quando eu saio com um amigo para tomar um café, eu me sinto renovado. Com E aí que começa a fazer certeza. sentido essa pesquisa do professor Robert Waldman, que realmente os bons relacionamentos, os relacionamentos de qualidade e confiança, é o que nos fazem felizes, é o que nos mantém felizes. E aí eu encontrei, lendo esse livro aqui, professor, vou quebrar o protocolo, para pegar ele aqui, lendo esse livro aqui, O Jeito Harvard de Ser Feliz, inclusive eu Aham. indico para a leitura do professor Chaneyco. O que o professor Chaneyco fez? Ele era da periferia do Texas, ali da região do Texas, e o sonho dele era entrar em Harvard. O sonho, assim, de muita gente entrar nas melhores universidades do mundo, né? E aí ele tentou, ali fez o requerimento para entrar na universidade, crendo ele que não passaria, que não seria aprovado. E pasme, ele foi aprovado com bolsa de 100%. Então, quando ele saiu do Texas para ir para a região de Massachusetts, lá em Boston, onde a universidade está hoje, né?
ele falou assim, poxa, quando eu chegar em Harvard eu vou encontrar pessoas extremamente Sim. felizes, alunos extremamente empolgados, e não foi isso que ele encontrou. Muito pelo contrário, ele encontrou alunos estressados, ansiosos, porque é aquela questão de você condicionar a sua felicidade. E aí que ele teve um interesse em entender por que, que os alunos de Harvard eram infelizes. Olha só, ele, poxa, mas se você está na melhor universidade do mundo, por que você é infeliz, né? E ele começou a pesquisar sobre isso. E ele chegou numa simples resposta. As pessoas, elas costumam condicionar a felicidade a algo. Eu vou dar um exemplo. Ah, Aham. quando eu entrar na universidade, eu serei feliz. Aí você entra na universidade, daquele curso que você quer, né? Vamos lá usar a medicina. Ah, meu sonho é ser médico. Você entra na medicina, na melhor universidade, ok. Quando você entra, você tem 4, 5, 6 anos de graduação. Lá novamente, quando eu me formar, eu serei feliz. Aí você se forma. Aí você, quando eu ser um médico famoso, serei feliz. Aí você é um Quando médico tiver famoso. Ah, residência, especialidade, aí vai. e por aí vai. Ou seja, a sua felicidade, ela sempre estará no horizonte. Você nunca vai alcançar ela, porque você está condicionando a sua felicidade a algo. E o que o professor Chanek entendeu? Que a fórmula tem que ser invertida. Você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas precisa ser feliz para ter sucesso. Então foi aí que ele entendeu que a fórmula ela era invertida. E ele começou a produzir muitas consultorias de felicidade, tem uns TEDx, a gente indica até para os nossos ouvintes aqui hoje, né? Procura no Aham. Google alguns TEDx sobre o Robert Walding e sobre o próprio Chaneco, que tem vários vídeos deles falando sobre esse tipo de pesquisa. Envolve a psicologia positiva, o modelo PERMA do Martin Seligman, enfim. Então é isso, professor. Assim, um resumo dessas duas pesquisas que eu achei interessante sobre felicidade corporativa. Não, é muito interessante você falar, né, e mostrando a questão da pesquisa. E eu estou pensando aqui, lembrando de várias coisas. Por exemplo, eu sou pastor também, participei do seminário, né? E uma Aham. das coisas que dá um choque quando a pessoa está no seminário é que todo mundo pensa que quando a pessoa vai para o seminário vai estar todo mundo lá feliz. E olha, poderia falar a mesma coisa de Harvard. Não está todo mundo feliz, entendeu? Primeiro porque você chega, você tem que estudar tanta coisa, que eu posso comparar que quem estuda num seminário, seja ele católico ou evangélico que seja, ele estuda comparativamente a mesma quantidade de livros de um médico, de um advogado. E continua estudando, porque ele estuda muitos livros, entendeu? Estou falando no Sim, caso de seminários que realmente tem um nível como o meu, que eu estudei, que é o do Seminário Batista do Sul, que é um seminário muito bom, um seminário presbiteriano também, que eu estudei uma parte nele. Então, assim, a carga é muito grande. Então, essa carga, muitas vezes, também, é onde entristece, inclusive, nos cursos de formação. Eu até, na época, quando eu comecei psicologia, eu fiz uma pesquisa sobre isso, porque a gente demora muito a entrar na prática. Então, a pessoa vai primeiro na barreira de toda aquela teoria, vencer todos os teóricos, vencer todos os livros, até começar a lidar com gente. E aí é onde eu vou entrar na sua fala. Porque, no final de tudo, o que vale, sabe o que é? São relacionamentos. São os contatos exatamente. que nós temos com outras pessoas. Você pode ter os milhares de diplomas, mas no final o que vale é o network, é o relacionamento que você tem com as pessoas. Porque, por exemplo, quando você passa por uma dificuldade, o doutor Gabriel, às vezes a gente conversa, a gente quer simplesmente, às vezes, só conversar com alguém, É entendeu? verdade. Às vezes a gente quer orar com alguém, às vezes a gente quer ouvir a voz da pessoa para poder sentir-se feliz também. É exatamente isso aí a gente consegue entender bastante, principalmente quando você troca a ideia com a pessoa. E aí, olha só que importante, o professor. Às vezes você trabalha com alguém, não é querer saber da vida do outro, é conhecer o outro. Então Sim, existe ali, né, as 5 linguagens do amor, que a gente pode, que é um livro, né, que sim, sim. foi escrito ali para casais, mas depois um ser sábio entendeu que aquelas 5 linguagens ela poderia ser utilizada no meio corporativo. Por quê, São professor? universais, né? Isso, por quê? O que acontece? Às vezes você trabalha com uma pessoa ali do seu lado, eu vou dar o meu exemplo, aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu trabalhava numa organização e tinha uma pessoa que trabalhava comigo há 6 meses. E tem um dia conversando com ela, trocando ideia ali na hora do almoço, eu descobri que a pessoa era do mesmo estado que eu, da mesma cidade. O que Aham. aconteceu ali? Gerou uma conexão, rapidamente. Mas eu só fui conhecer, saber disso 6 meses depois. Por quê? Porque às vezes você entra na empresa e aí você está ali o professor Martin Seligman chama de flow, né? Você entra daquele gás e quando você vê, já passou.
Então, às vezes, você não acompanha ali, você não conhece nem a pessoa que você trabalha. E aí, quando a gente fala sobre isso em algumas consultorias e programas de felicidade, as pessoas falam, mas eu não quero saber da vida do outro. Não, não é saber da vida do outro, é saber sobre o outro, os sonhos, objetivos. Às vezes, professor, o doutor Anderson, eu tenho um sonho muito parecido com o seu. O que vai acontecer se a gente trocar uma experiência, uma ideia? Vai ter um momento que você vai falar assim, poxa, eu também tenho vontade de escrever um livro. Sim. Vamos escrever juntos? Você entendeu? Então, é meio por esse caminho. E aí, professor, é que entra. Quando você vai na empresa falar sobre felicidade, parece algo que não que está distante, né? Mas o que é felicidade? Às vezes, o que é felicidade para mim não é felicidade para você. E aí eu gosto de trazer os números da felicidade, o impacto da felicidade corporativa em números. Que existe a Harvard Business Review, que é a revista da Universidade de Harvard, que mostrou que as empresas que trabalham a felicidade corporativa como uma estratégia de negócio, houve um aumento da produtividade de 31%. Aí você fala, às vezes as pessoas que estão nos assistindo aqui podem perguntar, mas que empresa que trabalha a felicidade corporativa? Eu posso dar alguns exemplos. A Heineken eu acho que é o maior modelo que tem hoje, é que inclusive eles têm uma diretoria de felicidade corporativa, né? A própria Chili Beans, o Google ele tem estratégia de felicidade corporativa dentro do ambiente. Por que disso? Porque eles entenderam. Antigamente, professor Anderson, as pessoas ficavam no trabalho por causa da remuneração. Ah, paga bem, você aguentava tudo que fosse. Que vinha. Hoje não é mais assim. Hoje você pode ganhar o valor que for, que se você não se sentir bem naquele ambiente, se o relacionamento interpessoal com os colegas de trabalho não for bom, se a comunicação com a liderança não for boa, ele não vai ficar. E aí você acaba perdendo talento. E é aí que a felicidade corporativa entra, sabe? Quando as empresas entendem que existe meio de você reter aquele colaborador, que não é apenas necessariamente a remuneração, entende? E aí você tem meios para fazer isso, como, por exemplo, dinâmicas, sei lá, você pode fazer uma roda de conversa ali, isso que você acabou de falar, de ouvir, né? Então, a conversa com a diretoria. Imagina, um diretor de uma empresa abrir um espaço só para os colaboradores ir lá conversar, não de trabalho. Conversar mesmo, o que quer, trocar uma ideia com ele, conhecer mais o diretor. Às vezes a gente passa, não sabe nem quem é o diretor daquela grande empresa. Então, só que assim, você convencer o CFO, né, que é o diretor financeiro da organização, que você aplicar o dinheiro da empresa no projeto de felicidade corporativa realmente é viável, é que entra os números. Aí eu trago mais um número aqui, professor, da Gallup, que é uma das maiores consultorias do mundo, que mostrou que as empresas que trabalham a felicidade como estratégia, houve um aumento de retenção de até 44% daqueles colaboradores. E aí as pessoas podem perguntar onde é que nós encontramos essa fonte, né? Existe a Vini Consultoria, que é do professor Vinícius Kitahara, que inclusive eu fiz um curso com ele. Ele é um dos maiores consultores de felicidade corporativa do Brasil. Ele que implanta a consultoria, o programa de consultoria na Heineken. Então lá ele traz vários dessas referências, né? desses grandes números que vem mostrando. A Harvard Business Review, Gallup, Forbes. A Forbes mesmo mostrou que é uma redução de 66% em doenças. Então, hoje, muitas das empresas sofrem com o absenteísmo de colaboradores que estão afastados por algum problema emocional. Estresse, síndrome do pânico, enfim. Então, se a empresa entende isso, ela consegue adotar a felicidade corporativa como estratégia para que isso não aconteça, porque você gasta mais desligando o colaborador do que contratando. Com certeza, eu lembrei aqui de uma paciente, uma vez que eu atendi, ela tinha mais de 40 anos trabalhando numa empresa, né, num hotel, e aí ela sofreu, não sei se ela sofreu um acidente, eu não lembro agora o que ela teve, mas se não me engano ela sofreu um acidente, uma situação bem complicada, que a pessoa ficou afastada uns 20 dias. E aí, quando ela voltou, todo mundo começou, e ela em 40 anos nunca tinha faltado, nunca tinha levado atestado, nunca chegou atrasada, entendeu? Ela, inclusive, era gerente lá, também ajudava e tudo. Aí eles mudaram com ela. E não passou muito tempo, mandaram ela embora. E ela já é de idade, assim, então... E ela já começou, naquele meio tempo, ela desenvolveu burnout, acredita? Por quê? Ela sentiu a desvalorização da pessoa dela, entendeu? Que é justamente relacionamento. As pessoas começaram a olhar para ela de uma forma diferente, começaram a olhar para ela atravessado, né? Como a gente fala lá em Minas, olhar atravessado, né? E aí começou já assim a tratá-la e deixando para o canto. Resumindo, essa mulher, eu já tratando ela e eles tratando ela de depressão, mas o caso dela não é depressão, o caso dela é burnout.
burnout por causa do trabalho, entendeu? Sim. Ela desenvolveu isso no trabalho, que ela começou a já sentir aquela tristeza no trabalho, sentindo menos valorizada, e chegando a um ponto que a produtividade dela foi caindo, foi caindo, foi caindo, e aí mandaram ela embora, entendeu? Sem entender de fato o que estava acontecendo com ela, né? As empresas, infelizmente, não são todas, a gente não pode generalizar. Mas, Sim, infelizmente, as empresas às vezes não param para ouvir o colaborador. Porque, assim, vamos pensar, professor, de forma lógica. Se eu sou um gestor de uma área, se eu soubesse tudo, eu não precisava de equipe, certo? com Se eu certeza. soubesse tudo, eu não precisava de equipe. Então, se eu tenho uma equipe para gerir, é porque com certeza eles têm algo para contribuir comigo. Então, é o momento que você para ouvir. Assim, hoje no trabalho onde eu trabalho, eu sou gestor de planejamento e qualidade, né? Eu tenho equipe, eu sempre tiro um dia da semana para a gente conversar. Não é sobre trabalho. Sobre trabalho, a gente está lá todo dia, 8 horas por dia, para falar sobre aquilo. Não, é para a gente conversar mesmo. Às vezes vai tomar um café, vai almoçar juntos, para conversar de coisas aleatórias. Olha Sim. só, existe as 5 formas de conexão, professor, que eu acho assim, genial as 5 formas de conexão. Comer juntos é uma forma de conexão. E Então, é lembra coisa que eu boa. falei? Isso, que é uma coisa boa, inclusive. E aí você lembra do professor Robert Waldman, os bons relacionamentos. Sai com um colega para comer junto, com amigos, com familiares. Beber junto é mais uma forma de conexão. São 5 formas de conexão. Comer juntos, beber juntos, aprender juntos. A gente pode fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, escrever um livro, fazer um artigo. Juntos, aprender juntos. Se divertir juntos. Aí você vai, faz o que gosta, joga um videogame, joga um futebol, um tênis, não sei. E sofrer juntos, que é o único negativo das 5 formas de conexão. O que seria sofrer juntos? Aí eu trago um exemplo bem claro aqui do estádio de futebol. Às vezes você vai para um estádio de futebol, não sei se as pessoas que estão nos ouvindo já teve essa experiência de ir no estádio de futebol. Eu já tive, então eu posso falar. Você tá ali assistindo seu time, né? E de repente seu time leva um gol. De repente, assim, às vezes você tá sozinho no estádio, sozinho que eu digo, sem amigos, próximos, sem Aham. parentes. Você olha pro lado e começa a conversar com a pessoa que você nunca nem viu. Fala, nossa, ele não poderia ter tomado aquele gol. É muito ruim. Não sei. Ou seja, você acaba sofrendo juntos com outros torcedores que você nem conhece. Isso é uma forma de conexão. Entende? Então, assim, existem meios, professor, que a empresa, que os gestores principalmente, podem utilizar para reter o colaborador. E aí, quando a gente fala de felicidade, não pode ser de baixo para cima. Tem que ser de cima para baixo. A primeira instância de você tem que sensibilizar os colaboradores, os gestores, principalmente os gestores, sensibiliza os gestores do que é felicidade, como que você pode trabalhar a felicidade. E aí, quando você fala de felicidade, para não ser algo amplo e falar assim, mas a felicidade daquele não é a mesma felicidade para mim. Não, então vamos pegar pesquisa científica que mostra o que é felicidade. Então, os bons relacionamentos é uma forma de felicidade. E como que eu posso ter um bom relacionamento com o professor Anderson? Sabendo se comunicar de forma assertiva com ele. Então, uma das maiores reclamações do colaborador para o gestor, qual que é? Ele falou e eu não entendi o que ele quis dizer. Então, uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta, é um meio de você gerar um bem-estar naquele seu colaborador. Você fazer feedbacks contínuos com o seu colaborador. A gente costuma, eu acho que já é do ser humano, tá, doutor Anderson? A gente já está direcionado a reclamar. E quando a pessoa faz algo positivo, dificilmente a gente elogia. Então, mudar a fórmula. Lembrar do professor Chaneiko, né? Muda a fórmula. Vamos evitar reclamar sempre e elogiar mais. Então, quando o colaborador entrega um trabalho, nossa, que legal, você entregou no prazo, com eficiência, com qualidade. Então, dá um feedback para ele, escrito ou verbal. Você vai fazer com que o seu colaborador, você retenha esse colaborador para você. Então, hoje, eu tenho exemplos que aconteceu comigo, professor Anderson, de pessoas receber propostas para trabalhar em outra empresa, mas não vai com medo do ambiente da outra empresa. Porque ele fala, poxa, aqui é legal, eu tenho oportunidade de crescimento, desenvolvimento profissional, aqui nós temos uma boa comunicação, eu tenho uma boa liderança, minha comunicação com a liderança é tranquila, então não é por dinheiro que eu vou me mudar para outra empresa, entende? Então, se a empresa entender que a felicidade é um dos meios que ele pode utilizar como estratégia, eles estão um passo à frente. E aí eu costumo falar das 3 grandes ondas de tendência. No passado se falava sobre diversidade e inclusão, certo? Falava, assim, não é que não se fala mais, mas no passado se falava bastante sobre diversidade e inclusão. Na verdade, eu vou inverter. No passado se falava sobre sustentabilidade corporativa. Sustentabilidade para lá, para cá. No presente se fala sobre diversidade e inclusão. E no futuro, que se tornou presente muito devido à pandemia, fala-se sobre felicidade.
Por quê? Por causa das questões mentais. Você deu o exemplo aí da moça que, né, que retornou e teve o problema e a empresa não quis nem saber disso. Simplesmente desligou a colaboradora, que era uma boa colaboradora. Então imagina, doutor Wandes, você é um acadêmico, né? Um pesquisador. Sempre que demanda algo, um artigo para você desenvolver, você desenvolve com toda a qualidade e de repente a sua qualidade caiu. Eu, enquanto gestor daquele grupo, eu não vou descartar o Dr. Wandes, eu vou entender o que está acontecendo com o Dr. Wandes. O Dr. Wandes não é assim. Ele nunca foi assim. O que está acontecendo com ele? Então é a visão humana. Chamar o Dr. Wandes no canto. Dr. Wandes, o que está acontecendo com você? Está passando por algum momento difícil? Está acontecendo alguma coisa? Se puder, se você quiser, né, sentir a vontade de esclarecer isso comigo. E aí você vai até se sentir valorizado. Falou, poxa, ele pelo menos viu, né? Que eu não estou bem. Porque a gente, enquanto gestor, enquanto líder, a gente consegue observar essas questões, né? Ele não era essa pessoa, ele sempre entregou, aconteceu alguma coisa aqui. E aí é hora de você entrar e tentar fazer essa gestão mesmo da emoção e tentar reter esse colaborador. E é o que você falou, o gestor, o diretor, aquele que está ali na gerência, né, ele, na liderança, ele precisa de conhecer aqueles seus liderados. Eu quero citar um exemplo aqui de uma das empresas que eu trabalhei. Eu sou técnico em eletrônica e na época eu aprendi eletrônica sozinho, mais um amigo meu. Comecei a trabalhar numa empresa, o cunhado dele que já trabalhava lá há muito tempo, nunca tinha chamado ele poder trabalhar nessa empresa, aí eles viram meu trabalho, gostaram e falaram, você não tem mais algum colega, né, que eu era novo, ainda menor de idade, assim, para poder aprender, para poder vir trabalhar com ele? Eu falei, claro que eu tenho. Aí chamei meu colega, o Vanderci, inclusive ele trabalha com isso até hoje. E nós começamos a trabalhar naquela empresa ali. Na empresa, eles tinham uma coisa que era bem legal. Todo aniversário faziam uma festinha. Entendeu? Eles compravam refrigerante lá, compravam o bolo, davam um presente para a pessoa. E eles faziam isso. Era uma coisa simples, que não era cara, se você parar para pensar. As pessoas trabalhavam usando a moto da empresa. E eles podiam levar, inclusive, a moto para casa. Olha só como que era essa empresa. Como que era legal isso ali. Eu aprendi, inclusive, a andar de moto lá. Nossa! Eu aprendi a andar, a mexer com eletrônica na área de interfone. Meu irmão, depois eu levei meu irmão para lá também, na área de telefonia, ele foi trabalhar mais nessa área. Aprendi boa parte que eu trabalhava com eletrônica no geral, né, rádio e TV. E ali eu aprendi tudo de interfone e nós viramos referência. E muitas vezes vinha a pessoa nova, nós ensinávamos os novos. Entendeu? Muitas vezes era estagiário lá do curso de eletrônica do ETIT, que era da minha cidade, Governador Valadares. Resumindo a história, enquanto a empresa ela tinha esse ambiente familiar, onde eles deixavam a moto, ajudavam, o pessoal não ficava gastando gasolina assim à toa não, entendeu? Porque às vezes deixava assim, a pessoa ir com a moto para casa, o cara era consciente. Ele pegava, ele colocava gasolina, usava a moto, cuidava dela, entendeu? Como se fosse dele. De repente, o que era o gestor, que era não vou citar nomes aqui, ele foi envelhecendo, aí um dos filhos assumiu. Quando ele assumiu, ele veio naquela mentalidade corporativa que a pessoa tem que ganhar e quanto mais ela produzir, ela vai ganhar. E foi tirando aos pouquinhos a questão do aniversário. Sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas todas que trabalhavam lá, principalmente os mais velhos ali, todos ou montaram empresa ou foram para outra empresa, porque eles eram muito bons. Eu mesmo cheguei a trabalhar lá nessa empresa 3 vezes, e numa das vezes que eu voltei a trabalhar, eu vi essa mudança completa ali. Resumindo a história, a empresa praticamente acabou. Por quê? Eles perderam o relacionamento, entendeu? Eu vi isso na prática, eu vivi isso. E olha que foi antes da internet, né? Para você ter ideia. Mas olha como que é importante o relacionamento. Um bolinho de nada, e um refrigerante de nada, de permanecer ali uma meia horinha depois do expediente, pelo aniversário do colega, fazia diferença na empresa. Não, e para você ver, doutor Anderson, você pontuou algo muito importante. As coisas simples. É isso que faz o outro feliz. Vou dar um exemplo aqui que qualquer colaborador, qualquer gestor pode fazer. O seu colaborador ali entra de férias, né? Sai de férias. Quando ele retornar, você receber esse colaborador ali com uma carta de boas-vindas, sei lá, Legal. com chocolate, coisa Muito bom. simples. Isso realmente gera um ambiente positivo dentro da organização. Então, quando a gente fala de bons relacionamentos, só isso. Eu não preciso necessariamente gostar daquela pessoa.
eu preciso respeitá-la, eu preciso estar com ela, saber conviver no ambiente. Isso já gera uma conexão com o outro, sabe? A gente sabe que quando a gente convive na empresa, não é todo mundo que nos agrada, e a gente sabe que a gente não agrada a todo mundo também. Sim. Mas saber respeitar o outro, saber as diferenças, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, a gente tem que saber lidar com as diferenças, né? Então, são situações, doutor Luan, simples de se fazer, como esse que você deu o exemplo agora, que motivam o colaborador. Eu falei das férias, mas pode ser também quando um colaborador muda de setor, ou quando entra um novo colaborador, você fazer uma carta de boas-vindas, né? Falar que aquele colaborador ele vai contribuir com a sua equipe, enfim. Isso gera uma satisfação, um bem-estar para aquele colaborador e vai gerar uma sensação positiva para ele, com certeza. E como você falou, e eu lembrei de uma coisa aqui, eu nunca fiquei em nenhuma empresa por causa do dinheiro. Graças a Deus, comparado pelo salário que eu ganhava lá na cidade, eu ganhava sempre a mais, porque a maioria lá ganhava um salário. Eu sempre ganhei 2, 3, 4, até 5. Para a região lá era muito isso, entendeu? Sim. Mas assim, uma coisa interessante, que até os colegas também, eles faziam trabalhos em outros lugares, né? Faziam os biquinhos deles, que eles ganhavam, às vezes até mais do que na empresa, mas eles amavam estar na empresa. Eu nunca fiquei num lugar onde eu não me sentisse bem e onde eu vi que muito assim, o foco muitas vezes é muito dinheiro. O dinheiro é importante e tem que ser o foco da empresa para se manter, para crescer, para a empresa crescer mais e mais. Mas o dinheiro não pode ser maior do que os colaboradores, no sentido de quê? De que eles se sintam bem onde eles estão. Porque hoje em dia eu atendo um monte de pacientes, sabe o que eles fazem? Eles estão na empresa. A empresa começa a apertar demais, eles, muda para outra. Entendeu? Monta um negócio próprio. Tem muita gente que vai para Uber, né, trabalhar aí no aplicativo. Eu tenho um rapaz que ele faz Uber comigo, né, ele sempre me leva nos lugares, e ele fala, olha, eu saí da empresa que eu não aguentava mais, porque toda hora uma pressão, que tinha que estar no horário, não sei o que tem, fazendo umas coisas assim. Eu sempre chegava no horário, mas queria que a gente ficava depois do horário, e aí querendo mais e mais. Hoje eu trabalho, ganho 3 vezes mais no que eu trabalho hoje, eu trabalho mais, mas eu fico mais tranquilo. Olha que interessante isso, né? Hoje ele falou a palavra dele, hoje eu tenho paz. Hoje Não, e eu sem tô dúvida feliz. nenhuma, doutor. Olha só também outra coisa que é extremamente importante, que simples também, pelo menos na minha visão. Eu estava numa palestra recentemente de um gestor na área da saúde, gestão de saúde, inclusive de uma grande organização social. Ele falou o seguinte, quando ele chegou para assumir um hospital aqui em Aparecida de Goiânia, ele viu que os diretores tinham os lugares reservados ali, diretoria, para estacionar o carro. Diretoria, diretoria, diretoria e o resto. Ele olhou e falou assim, mas e outra, debaixo da árvore, todos os outros no sol, o carro exposto no sol, a moto. Ele falou assim, não, mas não faz muito sentido isso, né? Então apenas ele, lá eram 4 diretores, apenas ele pediu para tirar o espaço que era reservado para ele estacionar o carro dele e liberar para qualquer pessoa que chegar no horário. Por quê? Aí entra 2 situações extremamente importantes. Primeiro, o respeito com o colaborador. O respeito, saber que ali também é uma pessoa. Segundo, sabemos que diretores, ele tem uma regalia a mais que o colaborador. O colaborador tem que bater ponto, tem que chegar no horário. O diretor Sim. não, ele pode chegar no horário que for, fazer a hora dele ali. Então tem pessoas que chegam cedo, que, poxa, chega cedo até mesmo para colocar o carro na sombra, né? E aí não, aí eu não posso colocar porque é reservado para o diretor. Então ele pediu para tirar isso, e isso fez com que os outros também tirassem. O doutor falou assim, nossa, que atitude bonita, que atitude legal. Então foi o seguinte, não tem mais vaga reservada para a diretoria, né? Tirar todo mundo das vagas reservadas para a diretoria e foi gerando dentro da organização. Então, olha só a visão humana que esse diretor teve. Você imagina, doutor Anderson, eu também trabalhei em uma empresa que tinha 4 superintendentes. Sabe quando você olha para a pessoa e ele está longe de você? Longe. Para você chegar nele, você passa pela secretaria, pela assessoria, aí vê a agenda e aí chega nele. Aí eu vi uma atitude muito, muito assim, interessantíssima de um desses superintendentes. Ele passou e falou com a Maria do Café. A Maria do Café ficou extremamente feliz. Falou, poxa, o superintendente falou comigo, sabe? E aí ela saiu contando para todas as colegas dela lá da limpeza. Falou, fulano falou comigo. Eu falei, sério? Ele falou contigo? Por que dessa visão, doutor Anderson? Porque às vezes a gente tem realmente essa visão. Então a diretoria, a gestão, a alta cúpula, ela tem que entender que às vezes a comunicação dela não tá sendo tão assertiva. Então, assim, às vezes você está longe do chão de fábrica, né? Na consultoria nós chamamos de Gemba. Está longe da Gemba. Então, assim, às vezes você se aproximar mais do seu colaborador, mostrar que você também é um ser humano, né? Não é porque você está no carro de diretoria, no carro de gestão, que você é diferente do outro. Você tem responsabilidade diferente.
Mas você é um ser humano, tem sentimentos, você fica feliz, triste, estressado, né? Então mostrar para o outro isso. E isso faz parte, quando nós falamos de felicidade, isso faz parte de todo o roteiro que envolve a felicidade do outro. Maravilha. Só lembrar aqui, olha, doutor Fabrício, em breve Ah, nós vamos sim. lançar esse livro aqui, olha. Felicidade no trabalho é o tema da nossa palestra aqui, né? Partindo aí do pressuposto da palestra magnífica que o nosso grande amigo aqui, doutor Fabrício Ribeiro, ele proporcionou para nós aí, né? No congresso da Unilogos. E queremos aí, ó, já deixar o gostinho aí para você, viu? É. Esse momento aqui é para você ter um gostinho. Nós vamos fazer depois outras lives também, tá ok? Com E certeza, tá, assim que a gente lançar o livro, professor, junto com os demais autores, a gente vai fazer uma live de com lançamento, vamos certeza. fazer essa live de lançamento, porque é importante, né? A gente falar sobre felicidade é importante, a gente escrever sobre isso é importante, a gente disseminar, criar, construir ou disseminar embaixadores da felicidade por aí é uma onda positiva, então, se é uma onda positiva, é bom. Maravilha. É isso que, inclusive, o projeto que a gente tem no Unilogos BRAP, a ideia é justamente essa. É fazer uma onda positiva não só no mês de setembro ali, mas também durante o ano inteiro nas empresas, escolas, e nós temos várias coisas que podemos disponibilizar também para ajudar. E agora com esse livro aqui, eu acredito que nós vamos alcançar mais gente ainda, viu? Ah, eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas. Está ficando muito bom, viu? A capa aí, você já deu spoiler da Já! capa, né? Ficou muito, muito legal. Eu não aguento, não! Não, mas não tem problema não. Tem que deixar, como você bem disse, né? O gostinho aí pro pessoal que tá assistindo. Mas muito em breve estará nas editoras aí para vocês adquirirem esse livro. É um livro muito. Ele não é um livro extremamente técnico, né, o professor Anderson? É um livro de Bem uma leitura prático, fácil. sim. Então vai ser muito bom. E aí, professor, tem uma frase, eu acho que você deve ter visto lá na palestra, né? De Simon. Essa frase eu acho que ela resume tudo quando se fala em ela resume praticamente tudo, que é 100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócio. Então é isso. É simples. Tudo são pessoas. Tecnologia está aí para nos auxiliar, inteligência artificial está aí para nos auxiliar, mas nós temos que lembrar sempre que existem pessoas, não é, doutor Andes? Por trás de Com tudo certeza. isso são seres humanos. Oi, tá cortando aqui. Pronto, voltei, doutor? Voltou. Pronto. Eu tô olhando aqui. Ô, doutor, eu tenho que atender daqui a pouco uma pessoa também, então assim, eu quero agradecer muito aqui esse momento da gente poder estar debatendo e falando, né, nessa participação. E nós vamos fazer outras lives também, tá? E espero Vamos. que a gente possa também no YouTube fazer uma com mais tempo, aí debatendo aí com os autores também. E vai ser uma live assim fantástica, eu acredito, viu? Ah, Em com breve nós vamos certeza. estar marcando aí assim que concluir o livro, né? Para a gente poder estar fazendo. E tem outros títulos que nós vamos lançar também. E você já deu uma ideia hoje, a gente conversando, já deu uma ideia, depois eu te mandar aqui a ideia do livro já, tá? Vai ter outro, Não, outro livro aí já, combinado, viu? professor. Então, assim, eu agradeço muito aí o convite, a participação dessa live, foi um bate-papo legal. Agradecer a todo mundo que Sim, está aqui nos acompanhando. E vamos fazer mais live, professor. Vamos com fazer mais live para a gente certeza. disseminar sobre felicidade e outros temas aí importantes para todo mundo. Então tá, já, meu amigo, olha, um beijão, um grande abraço para você, viu? Para todos que estão assistindo aí, que vão assistir depois, e até o próximo momento nosso aqui juntos, viu? Um Um grande abraço, abraço. professor. Até Tchau, mais. tchau.